Fala, meu povo, a nós aqui outra vez, tio Tiago na área para falar da segunda parte da aula sobre ideologias do século XIX. A primeira aula nós falamos sobre um pouquinho de liberalismo e depois tratamos as ideologias socialistas, o tópico científico. E agora, além da ideologia socialista e científica, vai haver também uma outra proposta política que também surgiu no século XIX, chamada anarquismo. As ideias anarquistas privilegiavam a liberdade e a justiça e partiam do princípio de que todos os seres humanos tinham por natureza as condições necessárias para viver bem socialmente sem a interferência de ninguém. Na linguagem política, o termo anarquismo está relacionado à ausência de governo ou de autoridade. A palavra ela deriva de um termo grego chamado anarquia, que o A é sem e arquia poder, ou seja, sem poder. Os anarquistas defendiam a construção de uma sociedade mais igualitária, criticavam a exploração do trabalho do proletário, do patrão sobre o proletário, do burguês sobre o proletário, e a concentração de riqueza nas mãos de poucas pessoas. Entre os representantes do anarquismo, nós podemos destacar, por exemplo, o Pierre-José Proudhon, o Mikhail Bakunin e até mesmo o Leon Tolstói, aquele russo famoso. Para Proudhon, por exemplo, um dos principais, a existência da propriedade privada constituía, na verdade, um roubo, pois a propriedade privada ela só podia ser obtida através da exploração do trabalho de outra pessoa. Ele defendia a igualdade e a liberdade para todas as pessoas que, segundo ele, deveriam viver numa sociedade harmônica, sem a existência do Estado. Nessa sociedade ideal, todas as pessoas cooperariam para o bem-estar coletivo. É quase uma sociedade Smurf sem o papai Smurf, todos trabalhando igualmente. Segundo essas várias correntes anarquistas, o Estado, o governo, as leis, a autoridade era, na verdade, a origem de todos os males, de toda a infelicidade dos seres humanos, porque elas eram feitas meramente por uma classe dominante contra uma classe que seria dominada. Para o outro pensador, o Mikhail Bakunin, o Bakunin, italiano, a propriedade privada dos meios de produção, terra, máquinas, indústrias, por exemplo, deveria ser totalmente abolida. Tudo deveria pertencer à coletividade, formada por pessoas livres que produziriam para as necessidades da vida em comum, sem a necessidade de nenhum tipo de imposição. E aí vale lembrar que vai rolar uma treta entre Bakunin e Karl Marx. Os dois vão tretar aí no século XIX, combatendo as ideologias. Porque Bakunin vai dizer o seguinte: como que você vai salvar a humanidade tirando eles da ditadura do patrão e jogando na ditadura do proletário? Tipo, vai haver quem para ser governado, quem vai ser explorado nesse caso, se estamos falando de uma ditadura, de uma imposição, mesmo que essa ditadura seja, no fato, a do operário. Aí Marx vai responder que enquanto a sociedade estiver pautada culturalmente na ideia de classe, de posse, de riquezas, vai haver sim a necessidade de uma ditadura. E por isso, o primeiro estágio da Revolução Marxista, o socialismo, vai manter a ideia do Estado, ou seja, do Estado comandando e garantindo a igualdade social. O legal de tudo isso é que tanto do marxismo quanto do anarquismo vai converter para uma noção utópica, socialista ou comunista, onde a propriedade privada em todas essas ideologias vai ser abolida, a noção de exploração vai acabar e todas as pessoas vão viver alegres e felizes produzindo para o bem de toda a coletividade. Ai, que bonitinho! E voltando a dizer, nem preciso falar que o anarquismo não vai nem começar, já vai falir assim logo no século XIX, vai ficar aí em voga apenas a ideologia marxista, por causa do estágio do socialismo para o comunismo, e a ideologia capitalista ou liberal aí brigando aí pela Guerra Fria, até hoje se fala muito disso. O socialismo, o anarquismo, por exemplo, não vai dar muito certo. A propósito, uma coisa muito interessante sobre o anarquismo é o símbolo, que você vai ver aí aparecer em algum lugar aí na tela. Esse símbolo não é da época dos pensadores, ele veio um pouco depois, e ele vai simbolizar justamente o A do anarquia, ou seja, do sem alguma coisa,
extrapolando, ou seja, ultrapassando o círculo. Esse círculo seria o símbolo aí do o que vai tentar prender, o que vai tentar limitar, o que vai tentar dar limite às leis. Então esse A ele está além do círculo, ele está extrapolando esse círculo. Isso aí é uma curiosidade sobre a ideologia anarquista, sobre a simbologia. A propósito, dá uma reforçada aí nesse conhecimento desses símbolos políticos, porque já caiu recentemente uma questão no IFE sobre o símbolo fascista. Então não custa você dar uma olhada aí na foice e o martelo e a estrela e também no símbolo do anarquismo aí para você entender um pouquinho a ideologia dessas ideologias por trás desses símbolos, né? A próxima ideologia e última a ser trabalhada por hoje vai ser a doutrina social da Igreja Católica. Obviamente a Igreja Católica, por mais que tenha perdido toda a sua influência medieval aí ao longo da Idade Moderna também, ela passa a ser pressionada, porque ela ainda é uma instituição muito poderosa, muito influente na sociedade, não tem mais a hegemonia, mas ainda tem uma grande influência. Então ela passa a ser pressionada no século XIX para se manifestar diante desses conflitos ideológicos que causavam também conflitos sociais. O Papa Leão XIII, que vai publicar no dia 15 de maio de 1891 uma série de encíclicas que ficaram conhecidas como Rerum Novarum, ou seja, Nova Ordem. Tá nessa encíclica, o Papa Leão XIII vai se manifestar sobre as preocupações sociais da Igreja Católica no mundo capitalista. Nessa encíclica, o Papa propõe que os pobres se conformassem com a sua situação e que os ricos fossem menos cruéis, mais justos e caridosos. A Igreja vai negar a luta de classe, o marxismo, e vai defender também o direito à propriedade privada, desde que o patrão não explore o seu trabalhador, que os ricos sejam caridosos e doem coisas para os mais pobres. E aí nós vamos dizer que esse socialismo cristão se aproxima do que seria o socialismo utópico. Porque desde Jesus Cristo já vem falando, o JC, lá, Jesus Cristo no Sermão da Montanha, vai dizer que quem tem duas túnicas precisa dar uma para quem não tem nenhuma. Isso não é doar aquilo que você não quer mais, é doar aquilo que você tem a mais para o próximo. Inclusive, os socialistas científicos, eles são acusados nas redes sociais, por exemplo, de que, se você é socialista, doe o seu salário para os mais pobres, ou divida os seus bens. Na verdade, quem vai dizer isso vai ser o próprio socialismo cristão, que vai sugerir a doação dos bens aos mais pobres, a não exploração e tudo mais. Também é uma ideologia que se aproxima muito das noções socialistas, tanto que ela também é chamada de socialismo cristão, e também pode ser considerada um tanto quanto utópico, já que ela parte do princípio de que o patrão, o burguês, a elite social não explore o trabalho da camada mais vulnerável, dos mais pobres. Vai partir do princípio da caridade cristã. O socialismo, a doutrina social da Igreja Católica, então, é a posição da Igreja em relação às ideologias. Então, resumindo, condena a luta de classe, condena o marxismo, defende a propriedade privada, mas também condena a exploração do burguês, do dono das fábricas, sobre os mais pobres. Meu povo, chegamos aí ao fim de um passeio bem resumido sobre as ideologias que surgiram no século XIX. Essas ideologias que vão tentar combater o capitalismo, o liberalismo, e que vai gerar muita treta aí ao longo do final do século XIX, como as revoluções de 1830, revoluções de 1848, a Primavera dos Povos, que é tema para os próximos capítulos, e também vai gerar aí as brigas que estão aí até hoje, Guerra Fria, socialismo, capitalismo, direita, esquerda, enfim. Toda essa treta que está aí é originária dessas ideologias que surgiram, essas ideologias políticas que surgiram ao longo do século XIX. Então, fica daí estudando, focado para você arrebentar na prova, que o titio segue com as próximas aulas. Tchau!